Quais são as consequências benéficas disso? Existe uma coisa que se chama tônus vagal. O tônus vagal é a relação do seu cérebro com o seu coração. Então, o que acontece? Na mínima alteração cardíaca, esse tônus, essa relação, ela se modifica. E existem dois tipos de tônus vagal. Um que é o dorsal, que é o tônus das costas, que indica que aquela criança tem um relacionamento mais dificultado, que aquela criança não tem relações sociais positivas, em que ela vivencia sentimentos prazerosos. E o outro tônus, que é o tônus ventral, que é o tônus do ventre, da frente, que esse sim indica que a criança tem relacionamentos positivos, tem relacionamentos em que ela sente situações de prazer, situações de retribuição emocional. E esse tônus vagal, ele é aumentado quando há, por exemplo, entonação de voz adequada, contato físico, contato visual. E o que o tônus vagal faz no nosso corpo? Ele melhora a nossa resposta imunológica e ele melhora a nossa resposta cardiorrespiratória. Então veja que o nosso corpo ele é uma coisa integrada. As nossas emoções afetam o nosso corpo. E o nosso corpo, quando está funcionando de uma determinada maneira, afeta também as nossas emoções. Não existe uma dicotomia. E o coaching emocional, o que ele promove? O tônus vagal ventral fica mais alto. Qual é a consequência disso? A criança é mais saudável fisicamente, psiquicamente, ela tem mais recursos, o sistema imunológico dela é mais forte. Ela é uma criança que não fica tão doente, né? Ela é uma criança que vai ter respostas neurobiológicas mais adequadas àquele ambiente que ela está vivendo. Então, se pensava antigamente que as crianças que tinham um tônus vagal elevado eram as crianças que teriam uma facilidade maior para regular suas emoções. E se descobriu recentemente o contrário. Justamente que as crianças que conseguem regular as suas emoções, se autorregular, fazer o coaching das suas emoções, são aquelas crianças que têm um tônus vagal melhor. Ou seja, uma resposta orgânica, biológica, fisiológica e psicológica mais forte diante das situações da vida. Então fizeram outra pesquisa, para identificar que quando pelo menos um dos pais ele conseguia fazer o coaching emocional, e isso não quer dizer que os dois pais não devam, porque aí quando os dois pais fazem o coaching emocional é um paraíso para a criança, né? E é isso que a gente quer, que as crianças vivam bem, que as famílias vivam bem, né? Então, mas essa pesquisa foi feita no sentido de identificar as consequências positivas de ter pelo menos um dos dois que consegue desenvolver esse coaching emocional. Então, o que se notou? Que essa criança tinha uma maior realização pessoal e profissional. Por quê? Porque essa criança, lembra, é aquela criança que conhece melhor as suas emoções, é aquela criança que consegue controlar sua impulsividade, esperar para se gratificar e, consequentemente, ela encontra os melhores momentos para obter aquilo que ela quer. Então essa criança é uma criança que tem mais sucesso, né? Tanto no nível acadêmico, quanto no nível relacional, quanto ela com ela mesma. Então, essa é uma criança também que está menos suscetível a doenças infecciosas, já que tudo isso impacta o nosso corpo e a nossa mente, já que é um sistema integrado. Além disso, essa criança ela exige menos disciplina. É aquela criança que você não tem que estar o tempo inteiro, para com isso, não faz isso, assim não é legal. Ou então, que ela apresente aqueles comportamentos que a gente não sabe o que fazer, difíceis de lidar. Então é uma criança que ela não vai chegar nesse estado difícil
né? Ela, claro, ela vai vivenciar emoções difíceis, mas por situações da vida e não por algum embate ali na relação pai e filho, né? Além disso, ela é uma criança que se lamenta menos, né? Tem aqueles lamentadores compulsivos que tá contando uma história, aquela pessoa tem que ser sempre a pior história, tem que ser sempre o mais difícil, tem que ser sempre aquele que sofre mais, que trabalha mais, que se dá mais mal, né? Não tem essa gente assim? Então as crianças muitas vezes também começam com esse padrão. E essas crianças são justamente a criança ao contrário. Não, ela é mais positiva. Ela vê, ela consegue enxergar as coisas de uma maneira mais positiva. Não é que ela não enxerga a realidade, ela enxerga, mas ela pensa assim, temos um problema, o que vamos buscar? Uma solução. Simples assim, né? Não é aquela criança, ai meu Deus, o mundo acabou e agora o que eu faço? Então, você já vai construindo uma resiliência nessa criança, independente da idade dela. Né? Isso vai ser um fruto super importante para o futuro dela. E, por fim, são crianças que têm uma tendência a terem maior destaque em relações afetivas, elas não fazem escolhas emocionais em que elas vivem relacionamentos conflituosos. Então, por exemplo, aquela criança que tem um amiguinho que briga com ela, que bate nela, ou uma amiguinha que trata ela mal. Não existe, às vezes, né? A gente fica nessas relações, ou mesmo quando ela crescer, que ela for ter lá na adolescência ou logo após os primeiros relacionamentos amorosos, de fato, né? Então ela não vai se enredar nessas relações em que ela sofre, relações em que ela é inferiorizada, relações em que ela não é compreendida, porque ela já aprendeu tudo isso com os pais, porque ela já sabe tudo isso, ela já sabe se valorizar, ela já sabe quem consegue ler e se conectar com ela ou não. Eu espero que você consiga fazer isso. Eu espero que a partir dessa fala você busque outros instrumentos, outras técnicas para poder desenvolver também esse coaching emocional, que tem que começar por você, para você poder levar isso para os seus filhos.